Quero convidá-la à leitura do texto que está em Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Eu propus um tema para esta noite de ceia da seguinte forma: fé, a porta de saída do caos ao extraordinário. E quando olhamos para este texto que já leremos, observaremos a vida daquele leproso que se aproxima do Senhor e suplica com poucas palavras: se quiseres, podes purificar-me. E assim o Senhor, tocando, declarando que queria que ele ficasse purificado, ele recebe sua cura. Em seguida é advertido pelo Senhor a não contar nada a ninguém. Mas é interessante, curioso, você observará isso no texto, que ele, ao receber a cura, quando você sai do caos e chega no momento desta extraordinariedade, você olha para o que aconteceu e você não se contém. Então ele sai pelas cidades falando de Jesus, dando o seu testemunho, e a Bíblia vai dizer que Jesus já não conseguia entrar mais nas cidades devido ao testemunho daquele leproso. Observe junto ao texto, Marcos 1, versículo 40, que diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu, e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém? Que o Senhor abençoe esta leitura bíblica aos nossos corações. Quando nós somos crianças, e na minha época de criança, a gente gostava não de ficar no telefone celular, porque na verdade não existia isso. A gente ia para a rua, né? Então eu gostava, fiz muitas amizades, e eu brincava de muitas coisas, por exemplo, jogo de taco. Não sei se vocês já participaram de campeonato de jogo de taco. Eu já participei. Não sei quem aqui é mais novo ou mais velho, se é estrangeiro, né, hebreu, enfim. Mas você fazia lá um círculo, colocava lá aquele negocinho lá, enfim, aquelas madeiras. E você então tinha a bola que lançava e você arremessava, e se pegasse no taco, aquele que lançou tinha que correr, aí, enquanto isso os outros dois iam tocando, né, os tacos, enfim. Mas é interessante que a gente se divertia. Também tinha, né, eu gostava muito de brincar, às vezes, né, porque confesso que era um pouco mais radical, descer a rua, aquela grande rua, com um carrinho de rolimã, né? Quando não voltava para casa todo ralado, eu voltava sujo. Mas eu também gostava, por exemplo, de pique-pega, né? Antigamente chamava de outro nome, polícia e ladrão, mas não convém falar muito isso nesse momento. Mas eu gostava também de esportes mesmo, né? Eu, por exemplo, cheguei a ser jogador, gente. Eu era goleiro, não porque a minha forma física defendia o gol de maneira mais ampla, né? Não, eu gostava, né? Eu pulava, gostava de fazer
acrobacias, né, na defesa, enfim. Certa vez eu recebi uma bolada assim na testa, e irmãos, aquilo que o Pica-Pau falava naqueles desenhos, de ficar vendo, né, vários passarinhos voando, é verdade. Eu olhei para o técnico, meu técnico, eu vi 3 deles, gente. Eu acho que eu tive uma concussão, né, gente? Porque eu vi 3 deles, né? Já falecido, grande Filó. Mas eu também gostava de vôlei, e aqui eu gostaria de destacar um episódio muito interessante. A gente estava jogando, né, jogo de rua ali na calçada, no meio dos carros, né, já aconteceu, né, talvez de quebrar um vidro, né, um retrovisor, mas estávamos lá jogando, e lembra, não sei se você já viu, quando está aquele jogo de vôlei muito acirrado, e aí um corta, e o outro pega, e o outro vai e levanta, e fica para lá, e a bola não cai no chão, não marca-se ponto, não erra-se. E eu estava ali, irmãos, naquele momento, fazendo parte daquele time, e eu estava participando daquele mover, né, espiritual tão interessante, e num determinado momento um grandalhão pula e dá uma cortada. Ah, irmãos, era o meu momento Lucarelli, o meu momento Darlan. Então eu fiz aquele movimento, né, que era assim, né, de vôlei, só que para você pegar com a manchete uma cortada, você não tem que só parar, você pega e abre a mão assim, dá um jeitinho, a bola chega a fazer aquela viradinha para o alto. Só que, irmãos, eu senti que aquele era o meu momento, então eu fiz de uma forma, irmãos, com muita força, com um jeito assim que nem esses atletas conseguiriam imitar. E aí eu pensei assim, consegui defender aquela cortada, mas pairou-se o silêncio na rua, e eu estava de costas, né, porque eu tive que fazer um esforço, e quando eu olho, eu não via mais a bola, e todos olhavam para o céu, e eu imaginei, meu Deus, Jesus está voltando. Só que quando eu olho para o alto, eu fiz, irmãos, algo extraordinário. A bola foi girando, girando, e parou entre os 2 fios do poste. E ficava balançando. E as pessoas perplexas olhavam para o alto. Irmãos, eu acho que nem no dia da transfiguração teve tanta perplexidade. Porque eles olhavam, a bola não caía, balançava, ainda girava e não caía. Quem imaginar que eu faria tal façanha, não é verdade? Inacreditável. Quando eu olho para essa passagem, eu percebo, irmãos, que a fé, ela é assim. Quando a gente olha para esse homem, esse leproso, que nem tem um nome designado, uma pessoa da multidão, mas que exerceu uma fé que o levou do caos a uma vida extraordinária. A fé é o movimento que nos leva ao inacreditável. Talvez você tenha entrado neste culto, passando por uma grande luta, uma peleja, que talvez hoje você não se encontre mais com as forças devidas para seguir adiante. Eu digo a você que seja o que for, talvez você esteja enfrentando um divórcio, talvez você esteja enfrentando um desemprego, talvez até mesmo uma enfermidade, e isso tem angustiado o seu coração. Aquele leproso se aproximou de Jesus com aquilo que lhe restava, a sua fé, e a fé dele o levou de uma vida caótica a uma vida extraordinária. Deus quer realizar isso na sua vida nessa noite. Deus deseja tocar nestas áreas. Deus deseja organizar, fazer algo novo, fazer algo extraordinário na sua vida. A fé é a porta de saída do caos para o extraordinário.
E eu aprendo aqui então algumas lições. De maneira breve estaremos expondo aqui alguns ensinamentos, devido ao tempo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, por ser um domingo de ceia, mas também um domingo em que nós podemos ter algum aprendizado. E a primeira lição que eu trato, que eu gosto de pensar neste texto, é que a fé, ela dignifica a vida. Todos olhavam para aquele leproso como um homem excluído, como um homem fracassado. Muito provavelmente, o texto não entra em detalhes, temos passagens correlatas em Mateus e em Lucas, nenhuma delas diz que ele era um mendigo, que passava muitas necessidades, mas muito provavelmente isso talvez esteja subentendido, porque aquele que vivia debaixo da lepra era excluído pela sociedade, e passava por certas privações. Ele era retirado do convívio de sua família, da adoração no templo. Aquele homem vivia à margem da sociedade. Certamente lhe faltava provisão. Era um homem que estava acometido de muitas preocupações. A lepra não apenas causava feridas no corpo, mas também flagelos na alma. E quando eu olho para esta passagem, eu penso que aquele homem estava vivendo um caos, e assim talvez nós podemos também estar passando por uma situação muito difícil, uma situação complexa, talvez algo que eu mesmo aqui de púlpito não consiga explicar, mas Deus sabe o que você está passando, e Ele te ama, e se você exercer sua fé, eu creio, as portas se abrirão, e algo novo acontecerá na sua vida. A fé, ela dignifica a vida, porque ela revela que a vida tem valor. Nesse mecanismo de fé e resposta divina, a gente percebe que o acionamento da fé faz com que Deus se volte para aquele que está jogado ao chão, passando por necessidades e dificuldades. E nós vemos que Deus ama o ser humano, não importa a sua situação. Por detrás de qualquer lepra, há uma vida em sofrimento, e uma vida que Deus ama. Se nesta noite você tem vivido conflitos, saiba que Deus ama sua vida. A fé, ela aponta para a conversão, e quando pensamos em conversão, nós devemos não somente entender o movimento de deixar para trás, mas o movimento de se apoiar em Cristo, de se dirigir para Cristo. A conversão converge para a cruz, a conversão converge para o Senhor. Então, quando eu olho para este texto, eu vejo esta súplica sendo direcionada para o Senhor. E é muito bonito quando a gente olha para esta passagem de Marcos 1, 44, 45. O texto inicia de maneira até meio que velada, mostrando ali que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino. Por quê? Em Marcos não se apresenta o termo Kyrios, no grego, que significa Senhor. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Lucas, em Mateus, mas em Marcos não, muito provavelmente porque era algo intencional. Existe um termo teológico, bíblico, que é o segredo messiânico, no qual se diz que Marcos tinha a intenção de causar esta obscuridade a respeito de Cristo, e aos poucos ir se revelando até um momento clímax. Mas também, observando pela própria trajetória de Cristo, a gente observa que não era pertinente que Jesus revelasse o seu messianismo, a sua messianidade. Ele sendo o Messias, o Salvador, isso causaria uma perturbação, e talvez ele não conseguisse levar sua missão adiante. O fato é que o texto de Marcos, ele nos aponta para o Senhor pela
pela adoração que aquele homem exerce diante de Cristo. Ele se ajoelha, ele suplica, crendo que Jesus era detentor de poder para trazer uma nova vida para ele. Isso já me faz entender que Jesus aqui era uma pessoa diferenciada. Havia nesse texto uma sombra da divindade de Cristo. Mas também, quando olhamos para o final do texto, Marcos vai trabalhando o texto ao ponto de dizer que, por conta do testemunho daquele leproso, Jesus agora não conseguia mais entrar nas cidades. Que Deus é esse que cura leproso, mas não consegue administrar essa aglomeração? Porque Jesus era homem. É muito bonito observar que o texto começa revelando quem é Cristo e também termina dizendo, mas ele é homem. Nesta sombra da pena de Marcos. Conversão. Talvez o que você necessite nessa noite é aceitar a Jesus no seu coração. Aliás, essa é a decisão que todos, sem exceção, precisam tomar na sua vida. E é a partir desta decisão que a sua vida há de mudar. E a conversão, irmãos, é uma decisão, é uma aliança, é uma entrega, é a morte do eu, é um novo nascimento, é uma transformação. Não é apenas um sentimento de gostar, de apreciar. Há uma genuína transformação no nosso coração. Mas também a fé dignifica a vida porque nos causa contrição. Olhando para o texto, a gente observa que aquele homem, com poucas palavras, a brevidade da sua fala, revela essa compunção, essa contrição. Já viu pessoas que estão demasiadamente sufocadas, ali com o coração dilacerado, falta-lhe palavras, e as poucas palavras daquele homem apontam para o coração dele, porque a fé genuína é aquela que procede de um coração contrito, não um coração altivo, elevado, arrogante, que se acha superior, não. É um coração esmagado pela graça de Deus. É um coração que se rende, mas se rende em amor a esse Cristo que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Que nessa noite você possa entender que o exercício da sua fé dignifica a sua vida, porque revela que Deus ama você, porque quando Deus age, mediante a fé imposta em Cristo, seja em qual problema for, a gente percebe como Deus nos valoriza. Talvez nesta noite você não esteja se valorizando, mas quem é você, mero mortal, diante de Deus, o Criador, diante de Cristo, o Senhor, que valoriza demais a sua história, a sua vida? Você é a obra-prima da criação. Deus não fez você por acaso. Você não surgiu por uma falha divina, de maneira alguma. Deus tem um propósito, uma missão, Deus ama você e Deus tem poder para transformar a sua vida, seja o que você estiver vivendo. Em segundo lugar, nós aprendemos que a fé sempre busca o milagre. A fé é como um imã que se atrai ao milagre. E quando nós olhamos para a passagem deste leproso, o lindo é que Jesus toca nele, Jesus rompe, ele gera um processo de descontinuidade da cultura judaica, porque diante dele havia um homem que estava com a sua fé diante dele,
crendo que o Senhor poderia curá-lo, crendo que o Senhor tinha poder para transformá-lo. Então Cristo toca, porque é assim que Deus trabalha, irmãos. Deus, Ele vai ao encontro, Ele toca, Ele conserta aquilo que se despedaçou pelo caminho. A fé verdadeira, ela gera em nós esse sentimento de inconformidade, porque o leproso, ele busca um milagre pela sua fé, mas observe que esta decisão é motivada por um sentimento de não mais se conformar com a situação em que ele vivia. O diabo, nosso adversário, ele é astuto, ele é expert em trabalhar na mente do homem e colocar um pessimismo e dizer: para você não tem jeito, para você agora, acabou, você não tem condições de ter uma transformação. Você ser alvo do amor de Deus, quem é você, jovem padawan? Você não é nada. O diabo é expert em trabalhar nos sentimentos, nas emoções, causando essa desvalia pessoal, causando esse abatimento na nossa fé. O diabo, ele é aquele ladrão de alegria, é o ladrão da fé, é aquele que vai com aquela, já viu em festa de aniversário, as crianças estão brincando e sempre aparece uma criança com um alfinete, e sai correndo algo assim mais pontiagudo e vai estourando as bolas dos outros. Coisa de criança, isso acontece. O diabo, ele estrategicamente se aproxima para tirar esse ânimo da nossa fé. Mas nessa noite, você ao olhar para este texto, você precisa entender: Deus tem poder e Deus te ama, e o Senhor pode transformar completamente a sua vida. Quando eu olho para esse sentimento de inconformidade, eu também penso no sentimento de incapacidade. Ele não somente se inconformou com a vida que levava, querendo uma mudança, mas ele também reconhecia que era incapaz. Porque o único que é capaz para fazer algo extraordinário na nossa vida é o Senhor. E aqui, irmãos, esse ponto é muito importante, porque a vida que levamos proclama o Deus a quem nós servimos. Se o nosso Deus é um Deus que eu creio, poderoso, que vai na nossa frente, nós viveremos experiências maravilhosas diante do Senhor. É evidente que lutas virão, situações, conflitos. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas Ele não termina nesta frase, Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É se esconder aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, limitação, a nossa humanidade, mas confiando: o meu Deus, Ele pode, o meu Deus é fiel, o meu Deus não me desamparará. E por fim, eu termino este momento de explanação da palavra do Senhor com uma terceira lição. A fé desperta o avivamento. Interessante, começa como um leproso, mas termina como um pregador de conferência, de cruzada evangelística, um homem que de cidade em cidade, em vielas e vielas, proclamava os feitos que o Senhor realizou na sua vida. E é assim, a fé que Deus deseja em nós é uma fé contagiante. É uma fé que tem que contagiar o outro. É como uma vela acesa na sua mão. Quando você olha para alguém que está ao seu lado, imagine esta situação, e alguém está com a vela apagada, o seu fogo pode acender a outra vela.
A fé contagiante é uma fé que se alastra, é uma fé que se perpetua, é uma fé que acende outras velas. E essa fé, ao olhar para a vida do leproso, me faz entender que o milagre que ele experimentou se tornou o seu testemunho, e o seu testemunho se tornou a sua missão de vida. Hoje você está envolvido numa lepra, não sei qual, talvez um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, ou algum outro problema, mas a sua história não vai acabar assim. Exerça a sua fé. Se o Senhor realizou algo tão lindo na vida desse leproso, tem poder para realizar algo lindo na sua vida.